Esse é o nosso mascote, Pimpão. Aê, parabéns, muito bom! Orolês, Uau! um dos estándares de jazz mais tocado aí da... Sim, isso de toda a tem minha história. que fica na cabeça, né? Muito bom, parabéns, Lindomar. Olha, vamos começar aqui, a gente já Esse aqui é o começou Pimpão. diferente. Pimpão! A gente já começou diferente esse podcast Radiola de Histórias, mas sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias, começando já com música para fazer totalmente diferente. Não é a primeira vez que o Lindomar está aqui, a outra vez que a gente fez ao vivo, só que a gente foi boicotado pela tecnologia, que a gente não entendeu da onde que vinha aquele eco, né? Então a gente resolveu
que não ia estar viável mesmo de ouvir, ia ser muito complicado ficar ouvindo o eco toda hora, porque a gente conseguiu fazer, mas sinceramente era difícil para comunicar, então a gente aqui, assim, uma coisa bem rápida, a gente resolveu fazer aqui esse vídeo para deixar registrado aqui a sua passagem, porque da outra vez foi muito emocionante, então eu espero que a gente consiga passar a mesma emoção da sua história da outra vez. Obrigado por você ter tocado aí, mas agora, antes de falar sobre essa música, eu vou falar um pouquinho da sua biografia, aqui bem rápido mesmo, porque, gente, eu sempre quando leio a biografia, eu mesmo percebo que é só o mínimo do mínimo, assim, só para poder introduzir, porque cada pessoa que vem aqui tem milhões de histórias, né? Então, vamos lá. Lindomar dos Santos, formação, licenciatura plena em música pela Universidade Santana, Unisantana, 2015. Fez curso de harmonia, teoria e violão popular pelo Conservatório Chopin, em São Paulo, 2009. Pós-graduando em psicanálise, né, ele está fazendo, né, a pós-graduação, porque eu lembro que isso aí a gente tinha comentado, em psicanálise pela Universidade FAMART. Atuou como professor de música em várias escolas, lecionando aulas de violão, violino, cavaquinho, guitarra, contrabaixo, teoria, harmonia, entre outros cursos. É fundador da Escola de Música Novo Tom, em São Paulo, onde é coordenador e professor. Atualmente é streamer, fazendo lives tocando violino, violão e voz em diversos aplicativos como Kawaii e TikTok. Então, aí, seja muito bem-vindo, Lindomar. Gratidão por você ter vindo aqui mais uma vez e realmente eu espero agora que a gente possa honrar sua presença aqui. Thank you very much. Thanks so much. Tudo bem? Gratidão. Então, você cantou o universo aí... e a música agradece. Gratidão recíproca. Olha, agora vamos lá, né? Começando do começo, conta pra gente aí a sua história de música, como você começou na música, né? Como é que você entrou na música, na arte? Você tinha alguma pessoa da sua família que te inspirou ou você observou de fora e quis fazer aquilo que o seu ídolo fazia? Então, o meu pai, eu tenho um pouco da inspiração no meu pai. Ele contava que ele era músico de baião, músico pernambucano, ele tinha isso. Então, eu acredito que veio na gene, né, no sangue. Mas eu não vi ele tocando o instrumento, não. Então, eu acredito que vem na questão da genética mesmo. E com o tempo eu fui crescendo, eu fiz várias outras coisas, de repente eu me vi estudando a música na igreja, na congregação cristã do Brasil, me vi estudando a música lá e ensinando com o tempo também. Com o tempo eu me vi ensinando a música, então isso foi bem interessante, né? Foi meio que por aí. E quantos anos você tinha quando você começou a se envolver na música através da congregação? Eu costumo falar que foi da barriga da mãe, né? Porque é da barriga da mãe que a gente consegue ouvir ali os primeiros sons, formular as primeiras melodias. Mas para a questão de estudo, dos métodos, assim, foi lá para os 16 anos, mais ou menos. Eu tive meus primeiros professores. Rodrigo Dias, né, em Minas Gerais. Então você nasceu em Minas Gerais, você foi para lá morar, explica aí pra gente. Eu nasci em São Paulo. E aí foi para lá pequenininho. Com quantos anos eu você foi nasci para em lá? São Paulo. Eu devo ter ido para lá assim com uns 10 anos. E lá eu cresci ouvindo essa de Queiroz, 14 Bis, Clube da Esquina, Milton Nascimento, toda essa safra assim muito boa da música, né? Ouvi Guilherme Arantes, todo esse pessoal
Elis Regina, Tom Jobim, ouvi rádio, disco, o tempo do rádio do disco. Então eu tenho esse grande orgulho. Eu tenho orgulho de ter pegado esse tempo. Eu também posso dizer que eu peguei, né? Por mais que a gente não pareça, né? A gente ainda está conservado, vamos dizer assim. Mas a gente conhece o que é enrolar uma fita, né? Com lápis. De lá pra cá eu fiquei dormindo no formol. Eu tenho 40 anos. Eu fiquei dormindo no formol. Foi formal mesmo. Porque não parece. Então, você tendo essas influências, você naturalmente indo para a congregação, você ouvia a música cristã, e o que te inspirava na música ali? Tinha essa abertura maior com a música, né? De instrumentos, música ao vivo. Conta pra gente. Sim. Na estruturação do inário da congregação, a gente tem as aberturas de vozes, a gente já tem esse trabalho maravilhoso, majestoso do Johann Sebastian Bach, né? A gente tem essa coisa tão linda. Você trabalha duas vozes, que é uma voz ali se contrapondo à outra. Que o Johann Sebastian Bach ele conseguiu fazer isso tão bem, justamente no órgão na Igreja Católica. Então a gente tem isso, a divisão das vozes, só que já agora numa visão um pouco mais moderna da harmonia, né? Da harmonia mais trabalhada. A gente já está pensando em 2-5-1, a gente está pensando no subquinto, a gente está pensando nas substituições pelo trítono, a gente está pensando em harmonias mais modernas. Mas a gente tem conduções de vozes, que é o soprano, contralto, tenor e baixo, né? Então você tem toda essa estrutura assim. E aí, quando você começou a ver na igreja ali o pessoal tocar, você já automaticamente já também se desejou vendo ali, quero estar ali também tocando? Ou isso daí foi uma coisa que você foi pensar muito depois? A primeira coisa o primeiro instrumento que eu quis, que eu ansei tocar e que eu quis, né, que eu desejei mesmo, é um instrumento que eu ouço sempre, né, que é essa maravilha do Chet Baker. Que é o Chet Baker. Eu desejei tocar o trompete. Aí eu não consegui tocar o trompete. Com o tempo, acabei que conseguindo comprar um violino e fui estudar o violino. Aí eu passei muito perrengue, passei muitas agruras, momentos difíceis. Por quê? Da minha vida. Você pode dizer mais... Porque todo mundo que desejava tocar um instrumento, assim, eles tinham... Eu morei numa cidade que as pessoas tinham uma condição
financeiramente boa, favorável. E quem queria tocar um instrumento, eles tinham dos melhores instrumentos, os professores, os melhores professores, e eles tocavam. Isso não era problema para eles. Só que eu era de uma família pobre, então eu cresci no meio da lavoura de café. Meus pais não tinham condição de comprar um instrumento para mim. E aí, quando eu consegui comprar um instrumento, eu comprei um instrumento usado de uma pessoa que estava aprendendo a fazer. Ele chama Tears. Ele faz até hoje, lá na cidade de São Sebastião do Paraíso, até hoje ele faz instrumento. E ele fez um instrumento para mim. Esse instrumento acabou quebrando com o tempo. Nas primeiras aulas que eu fui ter, quebrou. Enfim. Não tinha estojo, não tinha nada. Eu levava numa sacola de loja, assim. Uma sacolinha que tinha, uma sacola de essas de papel. Compra. Eu levava ali. Mas eu nunca tive vergonha, porque o meu amor pela música era tão grande, então, pra mim, tanto faz. E eu me introduzi ali no meio da orquestra, e eu tocava assim mesmo. Olha, foi maravilhoso. Isso é uma história já, você vê que é especial. Levar, por mais que você talvez pensasse, né, de não ter condição de ter o violino todo bonitinho, do jeito que você via os outros, que tem um estojinho, blá, blá, blá. Eu acho que para você foi muito mais especial, porque você ultrapassou o limite de idade, de vergonha, de subestimar, Talvez e enfrentou, seria chato. né? E enfrentou. Talvez porque seria exato. chato. Porque aqui na Itália eu vejo tanta gente que tem tudo. E aí eu vejo um instrumento jogado de lado, eu vejo outro instrumento ali que o povo nem chama. Então, tem gente até que, coitado, sabe? A criança fala, quero tocar piano, compra piano. Quero tocar violão, compra o violão. Quero tocar baixo. Quando vai ver, cria um estúdio dentro de casa, mas a criança não sabe tocar nada. É tudo só decoração, né? E eu vejo porque, como não teve aquela dificuldade, não deu valor, entendeu? Porque, assim como você, eu também tive um desejo de música que não era compatível ao poder me dar instrumento, né? Por coisas diferentes, né? E eu lembro que eu pensava assim, acho que desde pequena eu sempre fui assim, então agora, na minha vida, eu carrego isso aí, é difícil de tirar. Eu falava, já que eu não tenho violão, eu vou fazer o meu. Então, eu tentei construir meus instrumentos, entendeu? E aí, quando eu consegui meu primeiro trabalho, assim, que me desse dinheiro, pensando em comprar o violão, eu estava admirando um violão de R$ 120, eu tinha 15 anos, 16 anos, eu olhava aquele violão todo dia, eu olhava o violão que eu tinha visto, que eu falei, vou comprar esse violão aqui, só que sem trabalho vira um sonho, né, R$ 120. Aqui, ó. E aí eu simplesmente olhava para aquele violão assim, todo dia, eu tinha até febre pensando naquele violão. Eu falei, meu Deus, se alguém comprar aquele violão lá, meu Deus do céu, se alguém comprar o violão. E aí, inexplicavelmente, eu acho que aí eu falo que é a lei da atração. De repente, um dia que eu não estava nem esperando nada, eu lá tentando ganhar aquele dinheiro para comprar o negócio, minha mãe chega do nada, ela não sabia, porque eu não estava falando para ninguém, né? Eu queria arranjar o dinheiro. Minha mãe chegou com uma caixa assim, meio triangular. Quando eu vi aquela caixa, eu falei, não, não é possível. A minha mãe, eu comprei um violão para vocês três, que era eu e meus irmãos. Era para mim e meus irmãos, né? Aí minha mãe falou, eu comprei um violão para vocês três. Quando ela falou isso, eu ignorei a palavra vocês. Vocês três não existiam. Para mim é como se ela tivesse dado aquele violão para mim. Eu me joguei no show igual Elvis Presley, assim, fazia as performances dele. Me joguei ali, ai meu Deus, tudo que eu queria na minha vida. Olha,
Então, aquilo ali, para mim, foi uma das maiores surpresas que eu poderia ter recebido. Tanto que meus irmãos nem tinham, eu que fiquei mesmo com o violão, possuí aquele violão. Então, eu vejo que, tipo, teve um gosto diferente, entendeu? Porque hoje mesmo, por mais que eu ame instrumentos, às vezes eu consigo comprar um instrumento usado e depois eu não aprendo ele. Tipo, eu tenho um ukulele que eu comprei até novo. Eu ainda não sei tocar ele, mas ele tá lá, entendeu? Flauta que eu gosto, tá lá. Tipo, eu Vamos também fechar tô nossa. colecionando, tá lá. Vamos começar Só que, nossas aulas. menino. Mas assim, é que agora eu comecei a fazer aula de piano e de teoria musical. Então, quando eu dominar uma coisa, eu sei que vai ser um pouquinho melhor para as outras, mas a Vamos parte de começar as cordas aulas mais para frente eu vou ter que com fazer mesmo. facilidade. Vou ter que fazer, porque Você, a tem gente, o você, a violão e gente também tem, guitarra. tá? Tá aqui do lado. Eu sei. Agora, voltando aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre a sua escola, que a gente sabe que você está aí, a gente já vê os violões, né? A gente já vê a ostentação, né? Pro que era no nosso tempo quando a gente era criança, o que você tem hoje é ostentação, né? É algo que quem é que poderia imaginar, não é verdade? Agora, conta pra gente, continua contando, por favor, essa continuação. Então, você que vivia lá em Minas, que os seus pais trabalhavam aí com café, né? Você sem essa condição de poder comprar seu instrumento, conseguiu com muito sacrifício ter o seu instrumento e depois começou a fazer aula. Então, imagino que o gosto era muito diferente, né? Era como realmente saborear um instrumento, a música, não só tocar. E me conta, nesse momento que você começou a tocar, qual era a sua ideia? Qual era a sua expectativa? Você tinha alguma expectativa, assim, é isso que eu vou fazer já? Ou isso daí foi aquela coisa que você falou assim, não, vou tocando porque eu gosto de tocar, é mente livre. Não tinha nada de ideal, porque a gente sabe que tem pessoas que é tão apaixonado assim pela música que quando consegue já pensa assim, não, eu vou tocar numa orquestra, eu vou fazer carreira, não quero saber. Não, eu não. Eu não pensei em nada, não premeditei nada. Assim como na minha vida, eu procuro não programar nada. Então você vive mais livremente. Mas quando foi o momento em que você viu que a música não seria nunca um segundo plano? Aquele momento em que você decidiu estudar de verdade, ir para conservatório. Qual foi o momento da virada de chave aí que você falou, eu não sou só um aluno, eu também quero ser um professor? Você está fazendo umas perguntas um pouco complexas, porque são coisas que eu não me preocupei em pensar na minha vida, sabe? Mas sempre tem um momento em que a gente percebe que você está começando a ir para um outro caminho, alguma coisa te motivou, né? Você era adolescente ainda ou já era adulto? Porque eu mesmo, com a minha música, eu tinha aquele sonho assim na gaveta, mas eu não. Primeiro que eu não imaginava que eu iria conseguir. E segundo que eu passei muito tempo, porque eu comecei a tocar violão com 16 anos, eu só comecei a compor com 23. Então passou tempo, né? E então eu vi que assim, por mais que eu quisesse, não, eu não fui por um caminho onde eu fui ser professora. Até que por mais que um dia eu acabei indo aí na sua escola para a gente ver um futuro trabalho comigo, lembra? Você lembra disso?
Eu fui aí. Mas eu como professora, não tenho uma experiência assim, muito grande. Eu dei aula poucas vezes. Eu acabo ensinando naturalmente alguma coisa que eu sei, mas eu não tenho metodologia. Não consigo ter metodologia. Eu acho que é isso que me afastou desse lado. Mas quando que você percebeu? Não precisa nem pensar assim, quando foi que eu... Mas quando você percebeu? Você deu aula a primeira vez a uma pessoa que te pediu, e aí você foi vendo que foi chegando as aulas, foi indo assim, natural? Você me fez lembrar de uma coisa interessante. Eu morava numa favela. E morava com a minha irmã. E aí eu falei assim, eu vou dar aula pro Yuri. Aí eu dei algumas aulas para aquele rapaz. Acho que ele foi para Paris também. Não sei, acho que ele voltou para o Brasil. Enfim. Somos bons amigos. Mas não sei se ele continuou com a música. Mas eu lembro que foi assim, um dos primeiros alunos que eu tive. Foi interessante isso. E, e é curioso, porque é uma coisa assim, foi uma coisa displicente, né? Eu não tinha um plano, eu não tinha um plano, realmente um plano de dar aula para alguém. Foi acontecendo no curso da vida. É, Então você foi natural, né? Não foi uma coisa em que é. você se planejou de verdade, mas eu penso que quando a gente faz as primeiras aulas, a gente também percebe se a gente gosta ou não de ser professor. Já logo de cara você percebeu se você gostava? Porque como eu falo sempre, eu percebi que eu não sou boa professora, não vou ser boa professora, porque eu, eu já analiso se a pessoa ela realmente tem vontade ou não de tocar, entendeu? Então, se eu vejo que a pessoa está se iludindo, aí eu já Ah, desanimo. eu gosto de tocar, Paula. Eu gosto de ser músico performático. Eu gosto de tocar. Eu Mas você não vê, você levo toca jeito. bem. Eu não levo jeito. Não, não vem falar isso não, pelo amor de Deus. Acabou de tocar uma música maravilhosa, nossa, toca muito bem, cara. Eu não levo jeito. Eu falo que as cordas me suportam. Não, não vem não. Não vem não, porque olha, eu toco o básico do básico. Sim, as cordas me suportam. As cordas me suportam. É isso que eu falo. As cordas me suportam. E, e, e você não sabe, mas os calos do meu dedo, eles reclamam. Você foi boa. Por É, quê? é, é porque você não sabe. É porque você não sabe. Por que eles reclamam se naturalmente os calos já são as mãos que reclamam, né? Os dedos. Eu não tenho calo só no... Eu tenho calo nas mãos. A minha mão, ela não é muito delicada e nunca foi, eu acho que não tem esperança de ter uma mão delicada de mulher. Não dá pra ver muito bem, mas eu tenho calos. Uhum. É Sim. uma mão que eu Agora uma toco assim, pergunta.
eu sei que o podcast é sobre mim, mas Claro. é rápido as palavras. Aí você foi para você tá em Paris Na hoje? Itália. Não, tô na Itália. Você tá na Itália hoje? Eu fui para a Você França trabalha e voltei com para Itália. música? Não. Não, você foi trabalhar com outra coisa. Eu vim para cá, e não se preocupe de perguntar nada para mim, porque aqui é um bate-papo, lembra? A gente está aqui numa conversa informal, mas a gente também eu vou perguntando coisas, porque eu acho que é legal perguntar coisas que você sendo professor ou você sendo músico, o pessoal que te vê te julga só pela parte onde te vê tocando, performando e tudo mais. E não, às vezes não sabe quem é você por trás, né? Quem é você ali, seu sofrimento, sua história. Então eu gosto de falar muito sobre isso. Mas eu sempre acabo falando coisas minhas. E aqui eu vim para trabalhar numa empresa de biquíni, de uma brasileira, que é modelo, que ela, no Brasil eu trabalhava cuidando da parte administrativa dela, no Brasil. E aí, Poxa, me leva também. Aí, quando ela veio para cá, ela me convidou para vir, eu vim, mas depois não deu continuidade comigo e eu resolvi ficar. E aí, quando eu fiquei, fica do zero, né? Porque eu não sabia falar. Entendi. A minha ideia não era ficar aqui, a minha ideia era passar um período e voltar para casa, mas aí, como mudou todos os planos, eu decidi enfrentar esse desafio. E aí, depois de 2 anos, eu aprendi a falar italiano, mas depois dos 4 meses, eu fui para a França, fiquei lá. Francês é mais difícil de aprender que italiano, sinceramente. E aí, fiquei lá 4 meses, vim para cá, voltei para cá. E aí, naquelas, né? Se não der certo na Itália agora, sabe Deus o que vai acontecer comigo. Ou eu ia para Portugal, ou eu ia para casa. Mas a ideia, sinceramente, era vir para cá, pegar dinheiro, voltar e fazer um CD, porque ficar tocando nas ruas e você ter uma ideia de quando ia ter alguma coisa profissional para mim era um pouco massacrante. E aí eu vim para cá, ainda não fiz o CD, estou fazendo agora, depois de 10 anos. Porque Tá dando certo. agora sim, mas porque, depois que você passa tantos Que perrengues bom. e que você começa a fazer sua raiz de verdade, né? Enquanto você não tem a sua raiz num lugar diferente, pode ser até outra cidade, né? Por exemplo, você tá em Minas, foi para de São Paulo, você foi para Minas. Minas, você voltou para São Paulo. Você tem que cobrar se entender como funciona o lugar, para você também não se boicotar tanto, porque muitas vezes eu via que eu estava me boicotando, sabe? Eu queria voltar para o Brasil, a saudade estava grande demais. Aí eu ligava para o meu pai e falava, pai, eu não aguento mais não, pai, agora eu vou voltar. Aí ele falava assim, pode vir, filho, eu tenho aqui na casa, você pode vir para cá. Aí eu parava, assim, quando ele falava, vem que tá tudo certo, aí eu me dava aquela coisa, sempre, não, mas eu não posso ter vindo aqui e voltar assim por causa de desespero, sem ter tentado o último do último, porque eu queria tentar, sabe, até assim onde falasse que era o meu limite mesmo, para depois falar, realmente não era, eu bati minha cabeça, dei murro em ponto de faca, não era para estar lá. E aí voltar, assim, eu ia voltar com o coração em paz, porque eu acho que seria muito pior se eu voltasse para o Brasil pensando, eu devia ter ficado, eu devia ter insistido, eu devia, não estava afim, entendeu? De viver com essa assombração. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque no final das contas, minha vida, ela se encaminhou, não foi uma coisa que eu também planejei, nada foi planejado, e se encaminhou, e foi aquela mudança, assim, sabe, do 8 a 80, e ainda estamos em processo, né, work in progress, mas tô numa fase melhor da minha vida agora. Eu tô conseguindo, mesmo me esforçando muito, assim, na área corrente, eu tô conseguindo ver resultado, que antes era aquilo que eu não via em São Paulo, no Brasil. Eu lutava muito e depois parecia que eu tava na minha imaginação, sabe? Parecia que tudo era da minha imaginação, parecia que era uma coisa fora da minha cabeça. E
E é isso, assim, lógico, né? A experiência de morar fora, só por ela mesmo, você passar 3 meses fora do seu país, já te faz, já te faz crescer muito, né? E aí também Aham. ver o valor do Brasil, porque quando eu saí eu vi mais, eu já gostava de muita coisa da arte, né, da cultura. A parte política podre do Brasil não é boa, a gente sabe muito bem, mas quando você está aí, você acaba vendo meio que uma corrente, uma onda negativa das coisas. E quando eu vim para cá, Assim, eu toda consegui essa ver coisa coisa. boa, entendeu? Eu consigo ver tanta coisa boa que não é porque eu tô fora, mas, por exemplo, Sim, sim, toda eu essa coisa. percebia que muita gente ficava, você é doida que você tá aqui? Eu olhava bem para cá e disse, por que eu sou doida? Que você saiu do Brasil, o Brasil é um lugar ótimo. Porque a visão deles não é a visão da criminalidade totalmente, não é a visão que o imposto é muito alto, que a gente não consegue pagar a conta e comer decentemente, que a gente não consegue fazer um monte de coisa. A ideia deles é que o país é lindo porque tem natureza, é lindo porque tem diversidade, é lindo porque as pessoas são bonitas, é lindo porque as pessoas são mais abertas, é lindo porque a gente é simpático, a gente é brincalhão. E realmente faz falta, viu? Porque quando você vê o povo, todo mundo meio assim. Tipo, hospital, já umas 2 vezes no hospital, eu tive que me envolver em situações tensas porque a pessoa estava te tratando que nem lixo, sendo que, tipo, meu, uma pergunta que você está fazendo, a pessoa está te respondendo com sarcasmo. Eu falei, oh, você está sendo pago pelo governo através das nossas taxas, então você me respeite. Né? Ter que se envolver nisso, fora do Brasil, que a gente no Brasil está acostumado a viver uma coisa assim, aí a gente vê que a Itália também tem pontos a mudar, a melhorar, e aí eu falo sempre que a Itália é o Brasil da Europa, e realmente é, viu? Muita coisa, e claro que se o Brasil já tivesse evoluído em algumas outras coisas, seria bom. Mas eu aqui, quando eu comecei a trabalhar, como eu não sabia falar o italiano, até tentei tocar minhas músicas, mas era difícil explicar. Como é que você vai explicar uma música que, por exemplo, só para você entender, minha música Livro, eu falo assim, ó, eu sou como um livro de capa dura. Só essa palavra aqui, capa dura, já é outro significado para eles. Então, se eu não soubesse me explicar, eles não entendiam nada. E aí começava a supor coisas, porque capa aqui é chefe. Você imagina, palavras que você acha que é a mesma coisa e não é. Então, aí você vai lá e Entendi. fala capa dura, e você tá ouvindo uma música romântica falando a minha chefe dura as ideias, entendeu? Ah, entendi. Esse tipo de coisa eu ficava com medo de tocar e falar, mano, o que esse povo tá ouvindo? Eu tô cantando aqui mal emocionada e o povo tá entendendo uma coisa que não tem nada a ver. A palavra mais, que ela significa milho, Caracas, mais significa milho. Então aí eu tenho difícil. uma música que ela se chama Certamente, aí eu, mas quando se sente, certamente. Então você imagina, milho quando se sente. Esses pedacinhos de palavra que você fala, meu, o que essa pessoa tá falando? Se você não Muito tiver um difícil. público para explicar isso aí, agora eu sou capaz de explicar, entendeu? Agora eu sou capaz antes de fazer a música, eu falo, você pode até ouvir mais, mas essa música é de amor, e ela vai falar isso, isso, isso. Então eu consigo ser mais de volta. Aí no começo, o que eu fiz? Eu falei, meu, eu tenho poucas opções aqui, sinceramente, para quem não fala a língua, a trabalhar. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a trabalhar com faxina. E aí foi uma coisa que eu trabalhei assim loucamente, que só depois da quarentena que eu dei uma diminuída, e agora eu tô assim trabalhando 2 vezes, 3 vezes na semana. Eu vou para Milão, porque eu não moro mais em Milão, eu morei lá 2 anos, 2 não, 4 anos, e depois vim para cá. Aham. Então, são essas escolhas da vida que a gente faz, que a gente também não sabe para onde vai levar, mas a gente aceita. Vamos lá, né? Porque eu não sabia É. fazer faxina. Eu cheguei aqui, eu fazia aquela faxina normal, mas Europa tem um outro nível de exigência de faxina. É um outro jeito de fazer faxina, outras exigências, porque, por exemplo, o que a gente sofre no Brasil com problema de Ô, ferrugem. Paula, Diga. só para Pode falar. só para administrar, eu vou dar aula agora às 13 horas. Meu aluno ainda não chegou.
Mas se você Tá, então quiser daqui a pouquinho. administrar o tempo, Sim, vou querer. Quantos minutos? Fala para mim. uns 10 minutos. Então vamos lá. Fala aí você, em vez de eu ficar falando aqui, fala você. Bom, Não, então, mas se você quiser concluir sua parte, fica à vontade. Desculpa, tá? não, a minha parte é simplesmente isso. Aham. Trabalhei com faxina e eu sempre fui fazendo música daqui e dali. Mas impossível você fazer música sem você saber falar a língua do lugar. É como se eu cantasse português no Marrocos, entendeu? Tudo bem, é bonito o som, É, mas o que isso significa, entendeu? Mas é isso, vamos falar de você, vamos correr aí nesses 10 minutos. Diga aí pra gente esse seu percurso de música, que você foi para a Uni Santana, que foi onde a gente se conheceu, né? Como foi para você seguir esse percurso acadêmico? então, eu gostaria de ter muito tempo e... Peraí, só um minutinho. É, na Uni Santana foi bastante importante porque eu conheci lá pessoas que foram primordial para o meu crescimento, né? E entre eles sempre eu cito o grande baterista Jorge Ansol, acriano, que é um grande irmão para mim. E até hoje a gente mantém contato. E lá eu tive grandes mestres, professores, né? Então, assim, para minha formação foi muito importante. Essa formação foi muito interessante e eu conheci, tive o prazer de te conhecer, né? Essa pessoa ilustre, iluminada. Imagina. Sons, É né? isso. E aí, É, quando você estava lá na Uni Santana, você fez a licenciatura plena, então você já estava já destinando aquele espaço aberto ali para aprender. Mas você veio de conservatório também, né? Você fez o Chopin, você lá, fez eu, muita coisa de conservatório. lá eu fiz Como foi essa licenciatura experiência aí? plena. Lá eu Essa fiz experiência de sair licenciatura de. plena em música. Uhum. Lá eu fiz licenciatura plena em música, mas eu fiz conservatório Chopin em, em 2009? 2009, em 2009, né, Uhum. com o professor Pablo Bastos. Hoje ele está nos Estados Unidos, foi um grande professor, sou muito grato a ele. Estudei lá também com Alexandre Novaes, é um grande professor. Ele é músico hoje da noite também. Lá aprendi bastante. O Pablo me deu aula de violão popular, lá aprendi harmonia, aprendi bastante coisa. E, e eu fiz violão flamenco com... Eu não posso esquecer, né, de mencionar aqui nesse podcast essa grande figura que é o Antônio Carlos Tessarim. Ele, ele é um cultuador da música espanhola. Ele toca, se eu não me engano, a esposa dele canta, ela dança essa música flamenca e tudo mais. E ele participa desse movimento. Eu fiz um ano de música flamenca com ele e, e é uma grande, assim, um grande amigo. É um grande amigo. É uma Você grande foi alma, fazendo, um você foi grande ser fazendo de luz. família, né? A gente vai fazendo A família gente onde a foi gente fazendo passa. família. É. E aí, quando você começou a fazer a Uni Santana, você já dava aula de vários instrumentos? Porque é legal essa coisa de saber tocar vários instrumentos. Foi natural também para você já começar a tocar vários instrumentos? Quando eu fui fazer a Uni Santana, quando eu fui fazer a Uni Santana, eu já dava aula, eu já lecionava. Eu lembro que eu saía da Uni Santana e eu ia para casa dos alunos, dormir na casa dos alunos. Eu estava dando aula ali, às vezes, cochilando, de tão cansado. É, eu dava É, a aula vida é já. dura. É. Caramba. E você dava aula onde que você dormia na casa dos alunos? Lá perto da Zona Norte de São Paulo? Ah, eu dei aula em São Paulo inteiro. Eu dei aula em Parelheiros, eu dei aula aqui
na Zona Sul, eu dei aula em Interlagos, eu dei aula no Morumbi, no Panambi, no Colégio Humboldt, que é um colégio alemão. Eu dei aula em tantos lugares aqui em São Paulo. Agora você está dando aula online também ou não? Isso. Os meus cursos eles estão sendo lançados numa plataforma chamada Hotmart. Sim. E eu dou aula por chamada de vídeo a qualquer momento e presencial. E qual é a parte aí de São Paulo que você está aí? Eu tô aqui na Zona Sul. Eu tô aqui na Zona Sul. Contei. Meu bairro é Jardim Macedônia. O bairro Perto de onde eu morava, né? É onde que está localizada a escola. Eu sou do Jardim Nakamura, né? My Cresci lá. name is Teacher Charles. Agora me conta aí, assim, a gente correndo, né? Eu lembro que da outra vez que a gente conversou, você falou que estava fazendo lives no TikTok. Né? TikTok, Kawaii. Conta aí esse lado seu aí moderno, que você começou a se comunicar também com o pessoal da mídia social. Como foi esse momento aí que você entrou e falou, vou também ver qual que é esse negócio aí? É uma experiência nova e eu entrei para essas plataformas, conheci bastante pessoas, tem muitas pessoas que fazem. Hoje eu tive numa live de uma amiga minha, ela faz live em Tóquio, ela sempre faz live, ela me convida, a gente sempre está interagindo junto. Ela tem bastante seguidores, é uma ex-streamer, e a gente faz live junto, né? A gente tenta seguidores, o pessoal passa lá comentando ali na janelinha, manda os presentinhos depois se transformam em dinheiro na nossa conta também. Que legal isso, né? Não, no TikTok não se ganha muito com isso, tem que ter muitos e muitos e muitos seguidores para se ganhar muito dinheiro. Lá eu não ganho, então eu pretendo migrar para outras plataformas para que eu consiga. Mas enfim, eu faço live, o pessoal gosta, eles gostam de quando eu toco. E como estudante de psicanálise, eles gostam do meu posicionamento psicológico, das minhas falas. Acalma bastante eles nos momentos de angústia, de tristeza, sobre depressões que eles estão passando, outras patologias borderline, TDAH e tantas outras coisas, né? Tem tantas patologias hoje. Então, tenta contar pra gente aí, justo dessa parte, né, que a gente ainda não tocou nesse assunto. Você começou a fazer aula, né? Você tá aí fazendo esse percurso da psicanálise. Conta pra gente por que você entrou na psicanálise e depois eu gostaria que você, se você conseguir ter tempo, de contar uma história que você contou do TikTok, de uma pessoa lá que tinha comentado exatamente sobre as suas lives. Pra gente entrar um pouco nisso aí, se a gente conseguir. Mas conta pra gente aí como é que foi entrar na psicanálise depois de ter feito música e tudo mais. Qual foi essa escolha? Por quê? Uma pessoa que não entendi. Você começou a fazer psicanálise, né? Você está Não, estudando. você falou uma pessoa E que... também, eu lembro que da outra vez que a gente conversou, né, na outra live que a gente, infelizmente, perdeu, você contou uma história pra gente sobre acho que era uma menina que assistia o vídeo e ela tinha falado, acho que era uma menina, enfim, que tinha assistido sua live e no momento da sua live ela estava para cometer um ato que depois ela ia se arrepender. E aí
você acalmou ela, vamos dizer assim. E aí ela repensou 2 vezes. Acho que é ela ou ele, agora eu já não me lembro. Você lembra dessa história que você contou? Que isso daí te motivou muito, assim, te deu aquela senso de responsabilidade. Eu gostaria que você falasse, se você lembrar, claro. Que horas que é agora aí? São 6h12. Aqui, né? Peraí que eu vou falar para você a hora. Você não consegue ver a hora aí? A hora do Brasil são 13h12. Não, a sua hora A minha aqui são 6h da tarde. da tarde. Uhum. Então, essa menina, essa moça, ela ia cometer suicídio. Ela, ela entrou numa live e eu tava tocando violino. Ela falou que recobrou o sentido da vida. Essa semana ela me mandou uma mensagem falando que fez a primeira sessão de psicologia. Sabe que ela tá bem. Que bom, hein? Então é isso. Nas minhas lives eu falo sobre psicologia, sobre posicionamento psicológico, as pessoas gostam. Sempre uma palavra positiva. As pessoas gostam. E foi esse tipo de experiência, assim, de perceber que o seu conselho, através de uma análise que você estava fazendo da situação ali emotiva das pessoas, que te levou a fazer psicanálise? Porque quem conhece a arte entende que tudo está ligado, mas o que te levou a ir para a psicanálise? Porque é um curso bem complexo, né? Eu acho que a música é complexa, mas a psicanálise está ali, né? É bem complexo também. É que assim, Paola, se eu falar para você quem me levou a isso, se foi meu pai, porque meu pai fazia e eu faço, porque você fazia e eu quis fazer, ou porque essa noite eu tive um insight sobre tudo isso, sabe? Eu tive um insight sobre tudo isso e acho que foi muito forte.
Acho que foi muito forte e muito interessante nessa madrugada. A nossa história está sendo escrita aqui agora. Não tem como fugir, né? Olha que maravilhoso isso. Tudo que eu mais desejaria numa tarde de segunda-feira, no final de noite, é estar com a Paola. Ouvindo um bom jazz. E isso se concebeu. Que assim seja. Só faltou um vinho, porque eu tô bebendo um suco. Ah, sim. Ou uma cerveja. Toda a força da tecnologia, seus giga e megabytes se esforçaram para que isso acontecesse. Estamos Gostei aqui, dessa. Paulo. Olha, que eu tava realmente com esse amargo em boca, né? A gente ter batido um super papo na live e depois, por um problema da tecnologia ali que eu não estava entendendo, nem você, claro, você não teria o porquê, e a gente perder esse encontro, né? Porque encontro entre amigos, artistas e pessoas que tentam sempre fazer um caminho do bem ajuda com que a gente consiga também a reencontrar algumas forças dentro da gente, porque o mundo ele é às vezes um lugar muito pesado assim para os sonhos, para quem sonha, para quem gosta de arte, quem gosta de música. Tem sempre aquela história assim, você ainda tem uma escola, você tem anos aí de música, mas quantas vezes eu vejo assim que você fala, eu sou artista, a pessoa, você trabalha com o quê? Não considerar a arte como um trabalho. E eu falo, mas como você não dá a arte como um trabalho, se depois você gasta milhões de dinheiro para ir ver lá um Beatles, um Rolling Stones, o que eles são? Você vai ver um Caetano Veloso, qualquer pessoa aí que é famoso, vai gastar uma grana do caramba. Então, tipo, eu busco sempre ver essa valorização que a gente tem que, às vezes, mostrar para o pessoal, né? Que é muito importante a arte, não só como entretenimento, mas olha isso aqui, a amizade. A gente está aqui curtindo, estou só ouvindo aqui a música, que se a gente tivesse no mesmo lugar, a gente já está brindando agora, a gente já está viajando na maionese, conversando várias outras coisas, que aí a conversa vai, né? E isso, eu acho que a diferença, eu viajo muito nisso. Eu vejo qualquer coisa assim na televisão e eu falo, meu, sem a música de fundo não seria nada. Imagina um filme sem trilha sonora? Verdade. Uma novela sem trilha sonora? Nossa, isso é a coisa mais chata do mundo. Então é a música que te conduz, é a música que te faz sonhar, né? Olha, uma música dessa aqui, para um casal apaixonado. Você ouve a música, mas você começa a aceitar aquela história ali, né? E tanto quanto outros ritmos, né? Você vai ouvir vai ver um filme de terror, e tem uma música totalmente tensa, você fica lá, meu Deus, vai aparecer alguma coisa. Então, acho que o convencimento musical é tão sutil que eu acho que é um sacerdócio ser músico, sabe? A gente tem que ter realmente uma responsabilidade, mas esse amor, essa vocação de querer cuidar da música. Muito mais do que só tocar, né? Porque tem gente que toca, se exibe, toca até com os dentes, mas no final, o que essa pessoa quer com a música? É verdade.
Às vezes a música ela não vai ser sempre holofotes, né? A maioria das vezes a música ela é mais uma respiração, boca a boca, para te fazer voltar à vida, né? Ela não, você faz milhões de coisas para poder depois no final do dia, agora eu vou tocar 2 minutos de música. Ou vou ouvir Não. uma música, né? Aí não dá, né? Então, aproveitando esses minutos aí, eu não sei, você já está quase tendo que nos dar. Aproveitando esse momento aqui, em que a gente falou tantas coisas, mas eu acho que a gente, mais para frente, com mais calma, a gente vai marcar aí uma segunda parte, que daí você vem falar alguma coisa a mais, mais forte, né, de temas, assim a gente vai conseguir explorar mais, mas indo para um caminho, já finalizando a nossa história, eu quero te perguntar, assim, o que eu sempre procuro perguntar para o pessoal sobre o futuro, né? Quando você tiver com mais idade, que você já tiver um senhorzinho de idade, como você gostaria de ver a sua história, o que você deixou para trás, né? Você conseguiu deixar como a sua marca, a sua história, o seu legado, seja aquilo que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, foi o Lindomar Chaves que me ajudou, que me ensinou, ou qualquer outra coisa. Como é que você imagina assim que seria ver o seu passado? Nós somos um crossover, Paula. É verdade? Eu sou um crossover. Então, eu nasci com essa data que eu não concordo, esse calendário que eu não concordo, né? A minha data, os meus anos, eu galgo eles espiritualmente, não com esse calendário. Mas, enfim. Ou se meu cabelo fica branco um dia ou não. Eu sou um crossover. Então, essa condição que você me deu, você vai ter que refazer sua pergunta. É uma pergunta não como um epitáfio, porque um epitáfio a gente fala o que você gostaria de ver na sua lápide. E eu acho que é melhor a gente pensar o que a gente vai ver quando a gente não é mais em energia como a gente é hoje. Hoje a gente está aqui fazendo uma coisa, amanhã você pode decidir de não ser mais música, você pode mudar toda a sua vida, mas a sua essência, aquilo que você deseja fazer aqui no mundo, aquilo que te move todo dia quando você acorda, te leva para alguma direção. Então eu penso, quando a gente tiver já com mais idade, que você já tiver um senhorzinho, que você vai ficar relembrando do passado, que não tem muita coisa que a sua energia vai te permitir fazer. Então, quando você for aquele senhorzinho, né, a gente esperando que você chegue a ser esse senhorzinho, que a gente sabe que é tudo uma expectativa de vida, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver na vida. Mas chegando ali, né, a ser um senhorzinho, você vai contar a sua história para neto, para crianças que você conhecer, para gente mais jovem, falar assim, eu fui um professor de música, eu fiz isso, fiz aquilo, mas o que você gostaria de lembrar com orgulho? Você me fez duas perguntas. O que eu gostaria de fazer e o que eu gostaria de lembrar. O que você gostaria de lembrar, porque quando você pensa assim, chegar até o senhorzinho. O que eu gostaria de fazer? De lembrar. O que você gostaria de lembrar do que você fez? De lembrar. Porque se tiver senhorzinho, você vai lembrar. Vai ser o momento onde a gente mais lembra, né? Chega numa idade assim, onde a gente fala, eu era aquela pessoa. Porém, o que você gostaria de deixar como marca no mundo? E olhar lá para trás, eu consegui fazer aquilo ali que eu queria.
eu gostaria. Hoje eu me vejo. Hoje eu me vejo, então. Só para fechar, que o meu aluno já chegou aqui, eu vou ter que Oi, encerrar aluno! mesmo. É. Diga gratidão, eu fiz gratidão, hein, pra ele. Ele entendeu com o dedo do meio. Ele entendeu outra coisa. Ele Não, tá, mãos. ele Gratidão! tá, ele, ele tá chateado. Não é verdade, eu sei. Vai. Hoje, a imagem que eu tenho hoje da minha velhice, para minha velhice, Paola, eu com os cabelos brancos, sentado, não sei qual que vai ser a condição que eu esteja, numa cadeira de roda ou com uma bengala, não importa. Ou deitado numa cama, enfim. E vai ter um dedo, ainda aquele dedo que não consegue mais ah, se esticar, apontando assim para um lugar que diz: ouça música, ouça jazz, estude filosofia, estude filosofia, estude Nietzsche. Muito bom. Thank you very much. Muito bom. Eu quero agradecer aí, olha, e te desejar sucesso, toda a prosperidade, toda a música, todo o jazz, toda a filosofia para você aí. Que a sua escola, o Novo Tom, possa ter anos e anos e anos e anos de vida e de muita música. E agradecer a sua participação aqui. Agradecer a todo mundo que viu e que vai ver e que vai compartilhar esse vídeo aqui do Lindomar Chaves. Valeu, valeu, olha. Um beijo para você aí, viu? Então acesse. Tchau, até a próxima vez, hein? Vamos fazer uma segunda parte aí. Várias vezes. Isso aí. Um beijo a você, gratidão de verdade. E eu sei que você é uma pessoa especial, então continue nessa estrada aí da música, porque você só engrandece a música. Saiba disso. As pessoas precisam de você, precisam que você continue fazendo seu trabalho, porque pode ter certeza que você é um braço forte do bem, tá? Obrigado. Um beijo e gratidão. Até. Até. I see you later. See you later.